Desenvolvimento? Hoje estamos aqui no Instituto Federal do Espírito Santo para falar de um tema muito polêmico. A bulimia. Mas será que as pessoas sabem o que vem a ser a bulimia? Mas em poucas palavras, o que é a bulimia? Bulimia é o transtorno alimentar no qual uma pessoa ingere grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo e depois tenta vomitar. O tipo purgativo é aquele que a pessoa come, depois abusa de laxantes, diuréticos ou vomita. O tipo não purgativo é aquele em qual a pessoa come e recorre a recursos compensatórios, como jejum e exercício físico excessivo. Mas o que os especialistas acham disso? Estamos aqui com o nutricionista Marcelo. Marcelo, quais são as características da bulimia nervosa? A característica mais marcante da bulimia nervosa, que pode ser chamada só de bulimia também, é que ela atinge principalmente meninas, né? Adolescentes e jovens, apesar de atingir também, há alguns relatos de atingirem rapazes, mas a principal característica é que ela atinge principalmente pessoas do sexo feminino. E aí existem alguns tipos diferentes de bulimia nervosa. Existe a bulimia purgativa e a bulimia não purgativa. A bulimia purgativa é aquela que a pessoa, depois de uma compulsão alimentar, ou seja, depois ela comer muito em excesso, ela se sentir culpada e ela tentar eliminar esse excesso que ela comeu. Então, pode ser através do vômito, né? Ela provocar o vômito, ou então através de laxantes e diuréticos, que aí você também elimina, antes do organismo absorver os nutrientes, eles são eliminados. E a bulimia não purgativa também acontece depois de uma compulsão alimentar. Só que nesse caso, a pessoa não tenta retirar os nutrientes, retirar o alimento que ela ingeriu. Ela passa um bom tempo depois dessa compulsão alimentar sem comer. Então, de uma maneira geral, qual é a característica principal, né, do processo bulímico? É uma compulsão alimentar seguida de uma tentativa de reparo dessa alimentação em excesso. É muito complexo falar de causas de bulimia, porque você tem vários fatores interferindo. E geralmente são fatores que agregam muito mais o campo psicológico do que o campo fisiológico propriamente dito. Então você pode ter um papel importante da mídia, né, influenciando e padronizando a beleza, padronizando os preceitos de uma pessoa bonita, de uma pessoa dentro do contexto dos padrões, né, de estética. E aí as pessoas, né, no caso os portadores de bulimia, digamos assim, acabam se envolvendo com isso e querendo cada vez mais se aproximar desse padrão estipulado e veiculado pela mídia. A gente tem também muitas vezes pressão dos pais, principalmente das mães, que desde cedo começam a embutir na cabeça das crianças que elas precisam ser bonitas para atrair os homens, que elas precisam ser bonitas para seduzir ou para ficarem bem vistas e bem quistas na sociedade. Tem também o processo na escola, né? A relação na escola de meninas que são mais populares, de meninas que são mais bem vistas e que são mais procuradas pelos meninos, e essas meninas que são mais excluídas acabam querendo ser igual a essas meninas, então elas procuram também esse tipo de prática, porque na verdade a bulimia vai ser uma prática, né, feita pelas meninas, principalmente pelas meninas, em que ela busca uma forma de corpo perfeito, né, uma forma de padrão de beleza perfeito. E isso tem várias influências que ela pode sofrer. E as consequências? As consequências são diversas. No campo nutricional, que seria mais a minha área, seria uma desnutrição. Dependendo do grau de bulimia, né, da quantidade de eventos bulímicos, né,
né? Seria uma desnutrição até em médio prazo. Então, se ela pratica o vômito, logo depois que ela ingere o alimento ele demora algumas horas para ser digerido e absorvido, enfim. Então, se você pratica a bulimia logo depois da ingestão de alimento, não vai dar tempo do alimento ser digerido e ser devidamente absorvido. Então, você não vai capturar os nutrientes dos alimentos. Então, você vai ter uma desnutrição tanto dos macronutrientes, que a gente chama, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, quanto dos micronutrientes.